Então, o que nós vamos fazer na aula hoje é justamente tentar imitar o que ocorre na natureza, ou seja, um patógeno na natureza, ele é disperso pela água ou disperso pelo vento, entra em contato com o tecido hospedeiro, à noite tem orvalho, ele germina, penetra e coloniza. E o que nós vamos tentar imitar na aula hoje é esse ciclo natural que ocorre em diversas situações. Tudo bem? Então, nós vamos fazer 4 exercícios. Um vai ser uma demonstração, que eu com a Érica vamos fazer aqui para vocês, e os outros 3 são vocês que vão fazer. Então, a nossa demonstração vai ser de inoculação de um fungo, depois vocês vão inocular uma bactéria, um vírus e um fungo, cada balcão vai fazer esse exercício, tá? E a nossa demonstração de fungo, ela vai ser a única em que nós vamos trabalhar com um fungo biotrófico. Então, na aula passada eu falei para vocês que agentes causais biotróficos precisam da planta para eles se desenvolverem. É a planta que trabalha para eles. Então, não tem meio de cultura que imite a planta. Então, nesse caso, a própria planta doente é usada como meio de cultura. A gente cultiva o organismo na planta. Então, isso aqui é uma videira. Eu vou arrancar uma folhinha aqui que nós vamos usar como fonte, como inóculo. Essa folha, vocês estão vendo que ela está toda amarelinha. E embaixo a gente tem os esporos do patógeno. Isso aqui é uma ferrugem, é um fungo biotrófico, depende da planta viva para retirar seu alimento, retira o seu alimento com ostórios, a célula da planta tem que estar funcionando para fornecer os alimentos para o patógeno, e o patógeno está esporulando aqui nessa superfície inferior da folha. Então, o que nós vamos fazer é retirar esse inóculo daqui e inocular uma videira que está sadia, que ela está aqui do lado. Esse patógeno, na natureza, ele sai daqui ou com vento, né? Então, quando há uma rajada forte de vento, ou com chuva. Então, ele pode ser disperso de uma folha para outra, de uma planta para outra, ou com uma grande rajada de vento, e os esporos, que os iridiniósporos, né, são carregados por correntes de vento e chegam em outras plantas, ou por chuva, levado por respingo de chuva. Então, eu quero que vocês me deem ideias de como é que eu vou tirar esse inóculo que está aqui e inocular essa plantinha de uva que está sadia aqui em cima do balcão. Esse é o objetivo nosso, é reproduzir essa doença, os sintomas nessas folhas sadias aqui. Como é que eu faço isso? Ideias. Mas a primeira coisa, como é que eu tiro ele daqui? Oi. Esse patógeno, ele pode penetrar, ele penetra, mas a maior parte das vezes por estômago. Então, é melhor que ele chegue na parte de baixo da folha, porque no caso da uva, são raríssimos os estômatos na face superior. Então, para eu colocar, é melhor que eu coloque na parte de baixo. Então, já tem uma dica para colocar na parte de baixo. Como é que eu tiro? Você procede fazendo uma desinfestação superficial, você tira uma parte da folha e coloca no BDA? Então, veja, isso aí que você está falando é para aquele grupo de necrotrófico, né? Se eu achasse que na superfície tem muito contaminante e que ele cresceria de dentro para o meio, eu poderia fazer isso. Só que esse aqui não é necrotrófico. E se eu puser no BDA, se eu fizer isso aqui que a gente fez, não vai sair nada, porque ele precisa da folha para crescer. Ele não consegue absorver o açúcar do BDA, não consegue absorver aminoácido do BDA. Ele só consegue absorver, a planta dá para ele, fornece para ele. Ele coloca um austório, que é uma estrutura bem especial para sugar a planta, e ele só consegue sugar se tiver a planta ajudando na alimentação. Então não dá para fazer isso, mas alguém falou uma coisa que dá para fazer aqui atrás de mim. Quem falou? Fazer uma raspagem da folha, porque os esporos já estão aqui. Tudo que é amarelinho é esporo do patógeno. Na natureza, o que ia acontecer? Esse esporo ia sair daqui e ia cair numa outra planta. Então eu vou retirar o esporo que está aqui, fazendo uma raspagem. No caso, eu vou usar um pincel, tá? Vou usar um pincel. E põe aonde esses esporos aqui que eu vou usar o pincel? Faço o que com eles? Está aqui o pincel, aliás.
pincel está aqui. O que eu faço? Tiro e já ponho direto embaixo, né? Como vocês falaram, embaixo da outra planta. Seria uma maneira. E depois? Ele vai penetrar se eu fizer isso? O que a gente falou que precisa dar para a planta, para a infecção? Umidade. Como é que eu dou umidade? Posso pegar um spray de água. Oi? O que eu ponho no saquinho? A folha qual? Aquela. Ah. Mas se eu tirar a folha da planta, a folha morre, né? Eu vou ter que pôr num saco, pego um spray de água e ponho aonde essa água aqui? Oi? No saco. E agora eu faço o que com esse saco? Cubro a planta. Quase lá, daria para fazer isso. Mas para facilitar, como eu sei que esse esporo ele gosta de bastante umidade, para facilitar, ao invés de eu simplesmente coletar os esporos daqui, colocar ali embaixo, eu vou colocar os esporos daqui numa água. Eu vou lavar isso aqui. Então a Érica vai me ajudar aqui e ela vai pegar essa água daqui. Ela vai lavando, ela vai colocando a água em cima da folha aqui, enquanto eu tiro os esporos. Pouquinho. Então eu vou tentar coletar a maior parte dos esporos, imitando aqui uma chuva forte aqui nessa minha folha. Eu vou lavando os meus esporos. Vou retirando esse conjunto de esporos aqui das lesões. Tá bom. E vou transferindo esses esporos para a água. E eu faço aqui uma suspensão de esporos. Isso aqui recebe nome de inóculo, porque é isso que vai servir para infectar a nova planta. E ao invés de eu passar o meu pincel aqui na superfície inferior da planta, eu vou usar esse borrifador aqui, que vocês mesmos já falaram que funciona para deixar a planta úmida. Então eu vou deixar a planta úmida não apenas com água, mas eu vou deixar a planta úmida com a suspensão de inóculo, com o próprio inóculo. E a gente quer fazer, Érica? Então ela vai, cuidado aqui, os da ponta, não tem problema nenhum, só infecta a uva, não infecta a gente. Ela vai fazer várias borrifadas até sair o inóculo. Isso assim. Demonstração é assim, né? Não dá certo na primeira, a gente vai com um pouquinho aqui. Não tem, vamos pôr mais água aqui, né? Porque ele está um pouquinho mais de água. Vamos diluir esse inóculo, não tem muito problema. Pronto, agora o nosso borrifador chega lá e agora ela vai borrifar principalmente a face inferior das folhas para que elas recebam esse inóculo, que é essa nossa suspensão de esporos. Pronto, muito bem. Agora ela vai aspergir essa suspensão até um ponto que a gente chama ponto de escorrimento. Não pode jogar demais, porque se jogar demais, a água escorre e o inóculo cai fora. Então essa água ela tem que ficar grudada nessa superfície inferior da folha. E agora a gente vai pegar esse saco que nós já enchemos de água e vamos cobrir essa planta com esse saco para dar essas condições, manter essas condições de alta umidade por um bom tempo. Quanto tempo será que eu preciso para que a infecção ocorra? Quanto tempo eu vou deixar o saco em volta dessa planta aqui? Já falei que os sintomas vão aparecer daqui 7 a 10 dias, mas os sintomas são reflexo da colonização do patógeno lá dentro da folha. Esse saco aqui ele é necessário só para o patógeno penetrar, é para ter água fora, para ele germinar e penetrar. Depois que penetrou, o ambiente externo não tem muito mais influência. Quanto tempo, mais ou menos, será que eu deixo isso?
2, 3 dias. Na natureza a infecção ocorre assim, será que precisa ter 2, 3 dias chovendo para penetrar? Um pouco menos, né? Quanto tempo, mais ou menos? Meia hora? Meia hora é pouco, né? Porque ele tem que absorver água, tem que crescer, demora, né? Não é assim. É um pouco mais de meia hora, né? Quanto tempo? Entre 2, 3 dias e meia hora, tem um tempo, está aí no meio. 24 horas, 12 horas no mínimo, 12 horas, uma noite de orvalho, né? Então a gente tem que pensar como é que ocorre na natureza para dar essa doença. Normalmente, um dia de chuva, a noite de orvalho, penetrou. Dia seguinte ele já está colonizando. Então a gente vai deixar para garantir 24 horas. Com 24 horas a gente garante que o patógeno penetrou, retira o saco e deixa a planta em condição de 20, 25 graus, condição ambiente atualmente. Está claro? Então tem uma transparência aqui que mostra exatamente esse procedimento. Que é justamente essa sequência que nós fizemos, ou seja, eu tinha aqui essa minha uva toda tomada por esse patógeno que causa ferrugem, o nome do fungo é esse, Phacopsura elvitis, é o mesmo gênero que causa ferrugem na soja, uma doença importante em soja, mesmo gênero, não a mesma espécie. Ferrugem da uva, nós coletamos os viridiniósporos, que são os esporos desse patógeno, com um pincel, suspendemos isso em água. Quando tenho muito esporo, que ele está muito grudado, eu filtro ainda para garantir que eles desgrudem, não era o caso hoje. E esse filtrado aqui, que a gente chama de inóculo, nós aspergimos em folhas sadias. Depois a gente coloca essas plantas nessas condições de câmara úmida, esse saquinho a gente chama de câmara úmida, e espera os sintomas, vamos esperar uma semana, que é o período de incubação, 10 dias, e vamos trazer para vocês verem. Tá bom? Então isso é inoculação. Uma coisa muito importante quando a gente quer inocular é ter um conhecimento prévio de como é que o patógeno penetra o hospedeiro. Então, por isso que a gente falou que ia colocar na face inferior, porque eu sei que esse patógeno penetra por estômago. Então, isso a gente precisa saber para imitar na natureza. Então, a gente tem que inocular fungo, tem várias estratégias de penetração, né? Então, os fungos, eles podem penetrar por abertura natural, que é o caso nosso hoje, né? Por ferimento, ou tem a capacidade, alguns, de romper a minha cutícula, graças a enzimas, né? Romper a parede celular e penetrar. Então, alguns penetram, a gente chama diretamente, não precisa ter abertura natural, não precisa nada. Não era o caso desse. Bactérias, lembrem-se, bactérias não conseguem nunca penetrar a planta diretamente. Bactéria não produz enzima que remove a cutícula, não produz cutinase. Então, para a bactéria penetrar, necessariamente ou precisa de um ferimento ou precisa de abertura natural. E vírus, pior ainda, né? Vírus, normalmente, ele é transmitido por vetor. A disseminação de vírus se dá com vetores. Alguns com ferimento, poucos do tabaco, microferimentos. Então, também não dá para usar uma estratégia que dispense esses vetores ou esses ferimentos, que prescinda disso. Tá? Então, os nossos exercícios que vocês vão fazer, que nós vamos começar com a inoculação da couve por xantomonas, né? Então, nós vamos inocular as xantomonas em couve. Lembre-se que nós temos bactéria e quando a gente fizer a inoculação, nós temos que lembrar que ela penetra ou por ferimento ou por abertura natural. Tudo bem? Então, vamos distribuir os vasinhos de couve, cada meio balcão vai inocular um vasinho. E a primeira coisa a fazer... Oi. Por ferimento, a penetração é mais rápida? Ele está perguntando se por ferimento a penetração é mais rápida. Não é, porque, na verdade, o fungo, de qualquer forma, seja por onde ele penetre, ele precisa absorver a água, emitir uma hifa e entrar com essa hifa. Se essa hifa vai entrar num ferimento, ou se essa hifa vai entrar
num estômato, tanto faz. No caso de bactérias, elas se reproduzem na superfície da planta, né? Divide, e aquela população entra pelo ferimento ou pelo estômago. Se eu tenho um ferimento bem grande, no caso de bactérias, a chance dela penetrar é maior do que o estômago, que é uma aberturinha pequena. Então não é uma questão de velocidade, é uma questão de maior chance de infecção quando você tem um ferimento, porque ele é grandão. Então, em qualquer lugar que caia, vai ser possível haver a penetração, tá? Mas a velocidade é a mesma, porque antes da penetração, um precisa formar hifa e o outro precisa ter uma população de tamanho mínimo, tá? Bom, então a primeira pergunta é o seguinte: a nossa bactéria está isolada no meio de cultura, podem abrir o meio de cultura, e nós temos que transferir essa bactéria do meio de cultura para as nossas plantas. E eu quero saber como é que nós vamos fazer isso. Ou seja, como é que vocês vão fazer isso. Primeira coisa. Oi? Como é que nós vamos? É melhor fazer separado, porque vão ser duas técnicas diferentes que eu vou usar. Como é que nós vamos tirar a bactéria do meio de cultura e colocar na couve? Quem tem alguma ideia? Oi? Pode falar alto. Como é que eu vou fazer isso? Precisa fazer um microferimento nela? A bactéria penetra por microferimento, será? Oi? Pode fazer um ferimento nela. Tá, você vai fazer um ferimento nela. Com o quê? Uma gilete, pode ser. E daí, como é que eu ponho a bactéria no ferimento? Oi? Como é que eu faço? Passo a gilete no meio de cultura e ponho na folha. Metade do balcão vai fazer quase isso, é uma variação disso, mas é por aí. Metade do balcão vai fazer uma inoculação que vai levar em conta essa necessidade de ferimentos, né? A outra metade vai fazer um outro método. Então, se eu quiser que ela entre por abertura natural, como é que eu faço? E ela penetra tanto por hidatódio quanto por estômato. Essa bactéria, normalmente, na natureza ocorre mais por hidatódio, mas ela pode penetrar por estômago também. Como é que eu faço para pegar essa bactéria que está pura no meio de cultura e fazer uma inoculação na qual a bactéria penetre pelas aberturas naturais, pelos estômagos? Você faz um esfregaço na parte de baixo da folha? Faço um esfregaço da bactéria na parte de baixo da folha, onde tem mais estômagos. E para fazer esse esfregaço, eu vou precisar do quê? Com o que eu vou fazer esse esfregaço? Porque lá ele falou, pega a gilete, passa aí nessa colônia e fere. Está razoável. Oi? Umedece o algodão. Ele está lembrando da aula de microbiologia, né? Que vocês inocularam fungo, né? Com algodão, com microferimento. Nós vamos chegar lá, mas está mais ou menos isso. Você vai ter que pegar uma coisa umedecida e passar na face inferior da folha. Dá para fazer de outro jeito? Dá para fazer de outro jeito? Igualzinho que nós fizemos. Dá para você fazer essa suspensão, que a gente chama de talo bacteriano, e borrifa. E é isso que nós vamos fazer. Então, nós vamos fazer de duas maneiras. Nós vamos fazer essa suspensão de bactéria, porque ela está super concentrada no meio de cultura. Então, o que nós vamos fazer? A Érica vai passar em cada balcão, vai colocar água na placa de vocês, e com esse instrumento aqui, que a gente chama alça de Drigals, que é uma alcinha de vidro, com delicadeza, vocês vão passar essa alça sobre o meio de cultura para retirar a colônia bacteriana do meio. Depois nós vamos coletar essa suspensão bacteriana. Metade do balcão vai mergulhar uma tesoura nessa colônia e vai cortar a folha, que é o método da gilete modificado aí. A gente mergulha a nossa tesoura na suspensão e corta a folha. Já leva a suspensão junto com a tesoura. E a outra metade, nós vamos colocar a suspensão aqui no borrifador e vai borrifar. Tá bom? Então, vamos começar fazendo a suspensão bacteriana. E isso aí também está
detalhado aqui no nosso balcão, aqui na nossa transparência. Peraí, deixa eu tirar o funguinho daí, se eu tiver uma... Eu vou tirar esse fungo daí com uma agulha, já venho. Pode fazendo os outros. Então, para evitar que a gente leve esse contaminante, antes da gente fazer a suspensão, eu venho aqui, corto o meio com uma agulha e retiro ele daqui, ó, jogo no lixo. Tá, então aqui, assim, minha colônia fúngica acabou. Agora eu jogo água. Deixa eu já pôr. Oi, já vou um minutinho só, já vou. É água destilada, nesse caso aqui ela foi até esterilizada, né? Então agora pode... Isso. Normalmente, para ser bem rigoroso, teria que flambar, mas eu não vou fazer isso porque a chance de ter uma bactéria aqui, comparada com a quantidade de outras que eu tenho aqui, não vai influenciar, tá? Então pode ir. Diga. Fala. Deu umas larvinhas. Que beleza. Deixa eu pegar. Cadê aquela agulha? Então, o que nós vamos fazer com essas larvas? Vamos tirar elas daqui, né? Vamos pôr elas tudo aqui no cantinho. Aí eu arranco elas daqui. Será que elas estão lá? Está tudo na superfície, né? Não tem nenhuma lá no meio, né? Deixa eu desenvolver, professor, daqui. Que inseto que é isso aí? Ah, vocês levam lá pentoma. Eu não vou trabalhar com bicho aqui, não. Ó, vou arrancar isso aqui daqui. Vamos pôr no lixinho. Abre o lixo ali para mim. Vai as larvas para o lixo. Tem uma aqui, ó. Se você quiser brincar com ela, você brinca. Tira ela daqui. Mas que larvinha, hein? Aqui, ó. Ela tá aqui. Pode pôr água e vamos ver o que dá. Ah, tava na folha, né? Vocês vedaram com tudo. Você é resistente ao hipoclorito e ao álcool. O ideal seria ela estar um pouquinho melhor, mas eles vão inocular então as folhas mais novas, tá? Para evitar, a gente arranca o que está feio aqui. Corte com a tesoura, não é pra gente deixar tipo, uma abertura maior e entrar outra coisa pelo ar assim? É possível, mas a chance é pequena, né? Porque a bactéria, ela normalmente precisa de água para ela sair. Como ela é mucilaginosa, o ar não consegue retirar aquela mucilagem da superfície e deixar a bactéria no ambiente. Normalmente a bactéria ela sai com água. Mas então, se eu fazer o corte aqui, outro patógeno entrar. Então, mas ele vem da onde esse outro patógeno? Ou do ar? Então pode entrar um fungo, mas se eu vou pegar uma suspensão bem grande de bactéria e vou cortar. E depois a gente vai ver, eu já vou falar onde nós vamos colocar essa planta para evitar que tenha um patógeno no ar. Concentração de patógenos no ar é baixa, né? Então, em relação à concentração alta que eu vou pôr, a chance do meu infectar é maior. Mas nós vamos falar como é que você garante isso, que a gente vai fazer uma testemunha já. Então vamos fazendo essa... Já fizeram? Ela deu alça para vocês? Deixa eu pegar. Eu vou coletar primeiro o inóculo, depois do... Tá. Já fizeram essa suspensão? Isso, boa. Põe ela aqui dentro agora. E eu já vou redistribuir para vocês. Cuidado. Não, tá bom. Pode ir. Vai com tudo. Boa. Cadê a suspensão de vocês? Vamos colocar aqui. Vamos misturar todas as suspensões bacterianas de todo mundo. Boa. Cadê a suspensão de vocês? Vamos colocar aqui. Joga tudo que tem. Pode jogar tudo aqui. Depois eu vou redistribuir. Ó, pode passar mais a alça, porque tem, tá vendo que tem? Isso, vai. Retira tudo. Eu vou pegando lá, retira bem. Pode pôr aqui a suspensão bacteriana.
Faça a suspensão de vocês, com bicho, com tudo. Sobrou. Sobrou um, né? Vamos ver o que vai acontecer. E top borrifador, sobrou. Isso. É um teste para ver se nada. Pois é. E eu estou sendo filmada, né? Eu e vocês, né? Olha o exemplo que vai ficar para a posteridade. Vamos lá. Eu acho que ele vai avisar quando for mudar. Pode. Porque lá tá reformando, não tá? Né, o do... Então, acho que todo mundo colocou o inóculo aqui, vejam. A gente tem uma suspensão super concentrada de bactérias. Eu vou dar uma diluída nisso aqui para a gente poder colocar no borrifador e para vocês também inocularem com a tesoura. Vai ter que virar um pouquinho o becker para molhar bem a tesoura, tá? Tem que explicar para eles. Dá uma viradinha no becker, molha bem a tesoura. Qual que é o que está funcionando, Érica? Esse aqui? Esse aí? Pode levar esses e as tesouras. Pronto, então nós vamos levar para vocês 2 inóculos, né? O mesmo inóculo em 2 recipientes diferentes. Um é borrifador, metade do balcão vai borrifar a planta com ele, e a outra metade vai usar o inóculo que a Érica está distribuindo, molhar a tesoura e fazer pequenas incisões nas folhas. Não é para cortar a folha no meio, tá certo? É para fazer pequena incisão no bordo foliar. Com esse aqui. Então, o que a Érica distribuiu para vocês, ela já vai trazer as agulhas. Vocês vão virar o becker aqui, ó, vão molhar, mergulhar bem a ponta da tesoura na suspensão e depois vão fazer uma pequena incisão aqui no limpo, tá? Em todas uma só. Pode fazer uma incisão por folha. Como nós só temos um borrifador, a gente vai passando de balcão por balcão. Quem vai borrifar? Vocês? Cuidado para não borrifar o microscópio, vira para longe dos microscópios só. Não tem perigo, cuidado com... embaixo. Meio longe, está muito perto, meio longe, isso. Vai com firme, vai com isso, vai com fé. Agora nas outras também. E eu vou distribuir aqui, ó, vocês vão marcar turma, balcão e podia pôr F no ferimento, tá? E colocar isso no vasinho. Só. Ó, nessa plaquetinha vocês vão pôr a turma, o balcão e onde tiver ferimento põe F, no outro não, tá? Eu já vou falar que turma é. Acho que é 6, né? Nessas plaquetinhas aqui vocês vão marcar turma, balcão e F no que tiver ferimento. E coloca a plaquetinha dentro do vaso. Se ela estiver contaminada com outra coisa. Na verdade o certo seria flambar a tesoura, mergulhar e passar. Se ela tivesse contaminada, vinha. A tesoura não tá porque a gente deu uma flambada antes para vocês não precisarem mexer com álcool aqui na aula, tá? Mas o certo é flambar, passar na suspensão e colocar. Vocês vão identificar aqui turma, balcão e só F onde tiver o ferimento. Vocês vão identificar os vasos com turma, balcão e F no que tiver ferimento.